Olá, programa Em Vista Aprendendo com Quem Faz inicia mais um programa especial aqui com um serviço importante para você jovem que completa 18 anos nesse ano. Não pode perder esse programa, que você vai saber o porquê de servir o seu glorioso, o nosso glorioso Exército Brasileiro, falar as datas e as implicações legais do não servir também. Trazemos aqui aos estúdios da TV Osasco o tenente Adilson Bezerra de Andrade, que é primeiro tenente, delegado da 3ª Delegacia do Serviço Militar da 4ª CSM, que é a Circunscrição do Serviço Militar. E acompanhando aqui também nos estúdios, tá fora, mas ele está só fisicamente aqui, não está presente, mas ele é um grande auxiliar, o secretário também, chefe do Serviço da Junta Militar de Osasco, secretário direto do delegado, é o Francisco Chaga de Lima. Um abração, Francisco, obrigado também por estar acompanhando e prestando esse serviço tão importante para a nossa cidade. Então, doravante, eu já fui alertado que eu não preciso falar o nome inteiro do senhor, é só Tenente Andrade. Tenente, seja muito bem-vindo aqui aos estúdios da TV Osasco. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade de estar transmitindo essa informação de suma importância para o cidadão osasquense. É um canal que eu já poderia ter aproveitado outras oportunidades, mas acredito que a oportunidade aparece na hora certa. E o cidadão, muitas das vezes, desorientado por estar numa situação difícil, mas ao mesmo tempo perto dele a solução e não encontrava. Hoje a gente pode levar através do canal TV Osasco as informações que for necessário no decorrer desse programa. Muito obrigado. Tenente, antes de nós começarmos a falar do serviço militar, o nosso programa, o senhor sabe, é um programa de empreendedorismo e todos que por aqui passam têm uma história de vida, e eu gostaria de iniciar o programa com a sua história de vida. De onde é que o senhor vem, qual a sua formação, né? E o que levou a ir, né? A ter é quase um sacerdócio ir para o Exército, não? Com certeza, a nossa vida dentro do Exército, ela é, como dizer, costumeira, mas ao mesmo tempo é prazerosa. Eu acho que todo pai, toda mãe deveria ter esse prazer de ter um filho e ter passado pelas Forças Armadas. Independente se é Exército, Marinha, Aeronáutico ou outra força. Eu sou natural do Rio de Janeiro, nascido e criado em Duque de Caxias, servi em 80, dei baixa em 81, e como eu vi que o canal mais viável de ter um futuro melhor seria as Forças Armadas. Primeiro pelo dom. E hoje eu falo para qualquer um, se eu pudesse entrar no Exército, eu entraria de novo. Sim. Voltei em 1984, prestei concurso, fui escolhido para trabalhar na aviação do Exército em 85, e fiquei 28 anos só trabalhando com os helicópteros do Exército em Taubaté, na região de São Pedro Aldeia, passei 2 anos em Campinas e fui designado para trabalhar na Amazônia, onde a gente vê que realmente a dificuldade lá se faz necessária das Forças Armadas. Tanto na guarnição das nossas fronteiras, como também o apoio que se faz necessário àqueles cidadãos que estão isolados no mundo, estão isolados dentro de uma aldeia, numa tribo que nunca viu um contato com a máquina, um contato com um militar. Então, existem situações que a gente passa no momento no Exército, que aquilo ali serve de ensinamento para a gente. Então, a sua entrada, vamos dizer assim, a sua entrada na vida profissional já foi diretamente, serviu o Exército e já entrou 2 anos depois. 2 anos. Já entrou para o serviço militar. Então, sua vida profissional foi sempre dedicada ao Exército Brasileiro? Sempre dedicada ao Exército Brasileiro, 90% delas na aviação do Exército, que é uma área que hoje em dia é promissor para qualquer região. Então, eu passo aqui para os jovens de imediato que têm interesse em ter queda para trabalhar nessa área, aproveitem a oportunidade, porque o campo de trabalho é grande, e o Exército dá essa oportunidade para aqueles que querem exercer essa função. Tá. Para o jovem, tenente, que está nos assistindo, né? O senhor fala da aviação e realmente é uma grande oportunidade, né? Porque se a pessoa, se o jovem de qualquer idade quiser fazer um curso da aviação, vai pagar muito caro
e para ter uma qualificação, talvez não seja ainda a qualificação com todos os pré-requisitos que o Exército pode oferecer. Então, realmente é uma grande oportunidade. E o jovem entra de que maneira? Durante o decorrer do ano, final do ano, meio do ano, aparecem as oportunidades, o Exército divulga, as inscrições estão abertas para o quadro de oficial, sargento. Então, essas oportunidades aparecem. Agora, no mês de janeiro, fevereiro, se não me falha a memória, já está aberto para inscrição para fazer as provas. Então, qual é o caminho mais fácil do cidadão chegar ao âmbito da aviação do Exército? Existe o sistema de formação, o elemento passou e na opção lá ele vai escolher QM técnica ou operacional. O que é QM técnica? É aquele cidadão que quer trabalhar com helicóptero, com computador, que trabalhar na parte de medicina. Na área técnica, na área operacional, é aquele cidadão que gosta de estar na infantaria, na cavalaria, artilharia, ou seja, é o homem de frente de combate. Então, quando ele for aproveitado, se ele foi aproveitado no exame de seleção, lá ele vai ter a opção de escolher. Quero QM técnica. Tenta a QM técnica, está lá a vaga de aviação do Exército. Eu lembro como se fosse hoje, quando eu passei no concurso, e um capitão, chamado Capitão Nunes, botou a mão no bolso e falou, ó, invistam, porque futuramente os senhores serão um mecânico da aviação do Exército. Se passaram 28 anos eu trabalhando na aviação e hoje eu vejo que realmente é um campo dinâmico, porque além de eu me aposentar como militar, você abre a boca hoje para trabalhar, eu sou mecânico de helicóptero, eu sou inspetor de helicóptero. As firmas aqui, principalmente no campo de marketing, vai vir buscar você, porque está difícil essa área. Então o Exército me deu a oportunidade, e essa área do Exército é muito seletiva, porque a responsabilidade é muito grande de formar um cidadão, tão grande a responsabilidade de se manter um helicóptero voando. Sim, sim. No campo civil, ele não foi aproveitado lá dentro, aqui fora ele vai ser aproveitado com certeza. Ou no campo profissional na área de aviação, ou no campo que ele aprendeu lá dentro. Porque a vida lá dentro tem de tudo quanto é tipo. Então cabe o cidadão escolher o melhor para ele. Mas, tenente, a sua, como é que foi, em que momento da sua vida no Exército, fala, puxa, eu gosto de voar, eu gosto de estar na... em que momento que foi da sua vida, essa decisão? Olha, em 85, quando eu falei assim, caramba, eu estou indo para a aviação, eu tinha colegas que não podiam sentir o cheiro de querosene, começava a vomitar, passar mal. Sim. Mas vomitava, eu digo, cara, como é que pode? Hoje eu mesmo estava comentando com o Francisco, como é que eu vou aprender tudo desse helicóptero? Mas não adianta, o tempo te obriga assim, a aprender aquilo ali. Sim. Se você tem o gosto, tem a queda para a coisa, aproveita a oportunidade, porque são coisas que você vai ensinar para você, para o próximo, e amanhã quando você se aposentar. É o meu caso agora. Eu estou com 33 anos de Exército, a hora que eu quiser falar, chega para mim, o meu está garantido. Posso trabalhar aqui fora. Não vai ser o caso, né? Porque daqui a pouquinho nós vamos falar da ida para o alto comando do tenente, mas é interessante o nosso telespectador, o jovem de todas as idades que nos assistem, que tem aí, a exemplo de outras profissões, tem aquela determinação, né? Tem aquela vontade, tem que saber o que quer e está lá batalhando. Eu acho que são os principais requisitos, né? Afirmativo. Eu lembro como se fosse hoje que a minha mãe, que já se foi, eu estava estudando, fazendo curso preparatório para o Exército, e ela falou, larga essa pipa, vai estudar que o mundo está te esperando de portas abertas. Olha só, que sabedoria, hein? E eu guardei aquilo ali até hoje, até me arrepio quando eu me lembro dela, ela falava assim, estuda. Vamos encerrar esse bloco, o senhor repetindo essa frase, por favor. Larga essa pipa, o mundo está te esperando de braços abertos, cabe a você como vai recepcioná-lo. Que legal. Bom, nós vamos fazer um pequeno intervalo agora, vamos voltar já falando aí com o Tenente Andrade, que é da Junta Militar, é o responsável aqui pela Junta Militar. Daqui a pouquinho nós voltamos, não saia daí. Voltamos com o programa Em Vista, falando hoje com o Tenente Adilson Bezerra de Andrade, que é primeiro-tenente, delegado da 3ª Delegacia do Serviço Militar,
da 4ª CSM, que tem sobre sua jurisdição também 13 outros municípios aqui na região. Mas é importante, você telespectador que nos assiste, internauta que nos assiste também, preste bem atenção, porque nós vamos falar de prazos, nós vamos falar das consequências do não servir, das vantagens de servir o Exército Brasileiro. Tenente Adilson, vamos começar a falar de prazo. Com certeza. Quem pode fazer o alistamento, quem deve fazer o alistamento de serviço militar e por quê? Ok, o que é previsto em lei, todo cidadão brasileiro que no ano que completar 18 anos, independente se é dezembro, se é setembro, o prazo dele, dentro dos 18 anos, ele se alista com 18 anos e serve com 19. Qual é esse prazo? A partir do dia 2 de janeiro até o dia 28 de junho, o cidadão tem o prazo para regularizar a sua situação. Quais as consequências que pode trazer para o cidadão que se alistou e que não se alistou? A que se alistou, ele está em dia com o serviço militar obrigatório. Quando ele prestar concurso público e passar, a grande surpresa dele vai ser: você está em dia com o serviço militar? Estou em dia, ok. A firma pode aguardar sabendo que você está em dia. Quando o cidadão não se alistou fora do prazo, ele perde essa oportunidade, porque vai jogar o que ele tinha que se alistar esse ano para o próximo ano. E a firma não pode esperar o próximo ano. Então, eu sempre aconselho, peço os pais, peço as mães, quem são os responsáveis, não deixe extrapolar esse prazo, porque nós temos que fechar o sistema até o dia 28 de junho, para o cidadão ficar regularizado dentro do sistema militar. Certo. E as consequências para ele poder assinar ou não assinar uma carteira de trabalho? Existe a lei federal, em que hoje em dia o cidadão que não estiver em dia com obrigação de serviço militar, a firma que for pego, um cidadão que não está em dia, ela será responsabilizada, tanto em multa, e quanto consequência para o que causou para o cidadão que está trabalhando sem estar em dia com a carteira de serviço, carteira de trabalho. Independente da idade, tenente, vamos dizer, a gente já imagina que nessa faixa etária de 18 aos 20 anos, que talvez seja um cuidado maior. Mas mesmo depois disso, a firma fica irregular? Mesmo depois. A lei prevê que até 30 anos de idade, ele ainda pode ser aproveitado. A gente tem a consciência de que um cidadão com 30 anos, ele não vai ser útil com a vigoridade, o poder físico de um cidadão com 18, 20 anos. Então, ele, nessa situação, o que vai acontecer? Ele vai passar pelo processo de seleção normal. Não pense ele, porque ele está com 24, 25 anos, que ele não se apresentou, ele vai ser dispensado. Não. Ele vai passar pelo processo junto com aquele jovem que está lá atrás. Perfeito. Então, as consequências são as mesmas. Até 30 anos, ele tem a situação de regularizar ele. Tanto para esse cidadão que já está mais avançado, que tem a facilidade de viajar para o exterior, na hora de emitir um passaporte, na hora dele acertar a situação dele, que ele vai ver que, poxa, eu não fiz, era para ter feito. Aí já é tarde. E o senhor me contava agora há pouco que tem casos, né, de pessoas, de famílias que têm um poder aquisitivo um pouco maior, que têm possibilidade de mandar o filho para fora do país, para o exterior, para fazer um estágio, e não se alistou, não se inscreveu, ele não pode tirar passaporte. Não pode. A Polícia Federal, a lei federal e junto com a Polícia Federal, quando o cidadão vai emitir o passaporte, um dos itens que mais cobrado é a obrigação de serviço militar. E geralmente já chegam lá de passagem comprada. E quer que as coisas sejam resolvidas de imediato. Eu, na função de delegado, eu viso facilitar. Mas tem coisa que não dá para ser ontem. Tem que jogar no sistema, tem que verificar realmente se os dados estão ok, se tem condições, se ele está fora da fase de alistamento, se pode ser aproveitado ou não. Então, tudo isso influencia. Mas o pai ou a mãe que quer mandá-lo para o exterior para fazer um curso de aproveitamento, línguas, outras funções, isso prejudica o próprio cidadão. Então, quando eu vou fazer o juramento de serviço militar, que dão a oportunidade de eu falar, eu sempre solicito aos pais, não deixem atrasar o alistamento de serviço militar. É benéfico para o cidadão e é benéfico para a nação, porque vai contar com aquele efetivo e ele pode trabalhar tranquilo, sabendo que está em dia com o serviço militar. Então, só para recordar, de 2 de janeiro a 28 de junho. 28 de junho. O prazo de alistamento. É o prazo de alistamento. Se passou essa data,
tem que pagar multa? Aí existe uma multa pequenininha. Que é simbólica, É simbólica, tanto para o cidadão que nasceu no ano de 1996, quanto para os anos anteriores. Sim. Porque geralmente a mídia ela cai em cima desse período aí. Você que nasceu no ano de 1996 ou anos anteriores, apresente-se à Junta de Serviço Militar mais próxima de sua cidade. No caso da gente, estamos ali na rua Melvin Jones, no centro de Osasco, número 161, em cima é a delegacia e embaixo é a junta. Então, cidadão que não se apresentou, está em tempo. Desde o dia 2 estamos aguardando você por lá. Muito bem. Tenente, com certeza deve ter, o senhor já faz esse trabalho há um bom tempo, proximamente aí no início do ano deve deixar a delegacia também para ocupar um posto no alto comando lá do Exército, lá no Ibirapuera, né? Então o senhor já deve ter passado junto lá com o Chico Lima, casos muito engraçados, né? Engraçados e aprendizados. E aprendizado, né? Conta um desses para nós ficarmos, só para quebrar um pouco essa rigidez do Exército. Eu vou contar um caso que muitas das vezes a gente tira o aprendizado através das nossas dificuldades. Sim. Um caso que aconteceu em Alphaville, 10, um cidadão de vigor físico avantajado, forte, atleta do Exército, ex-atleta do Exército, recebi a informação de que nós precisávamos lá fazer o CDI dele, Certificado de Dispensa de Incorporação, porque ele queria entrar no Exército, mas não conseguiu ser aproveitado. Sim. E aí, tamanha foi a minha surpresa quando a secretária de Santana do Parnaíba ligou para mim, falei, nós vamos lá, não tem problema. Cheguei lá, o cidadão recebeu a seguinte ordem no médico na quinta-feira. Temos que cortar os teus 2 braços e as tuas 2 pernas. Nossa, mãe. E foi trocado, e foi cortado. Eu falei, como? Acidente de carro? Eu falei, não. Ele estava fazendo tratamento do canal do dente, a bactéria entrou pelo canal do dente, foi para a corrente sanguínea e, graças à oportunidade de família, eles tinham poder aquisitivo suficiente para enviá-los para os Estados Unidos. Chegando nos Estados Unidos, foi cortado os 2 braços e as 2 pernas. Nossa, mãe. Aproveitaram os nervos, fizeram implante das mãos e dos pés. E até aí, tamanha para mim, foi a surpresa a hora que eu entrei dentro da casa dele. Estava de costa para mim e a mãe falou assim, o delegado está chegando. Eu falei, eu vou tirar o digital e vou embora. Paulo, quando eu entrei, que ele virou de frente para mim, que eu olhei e falei, como é que eu vou tirar o digital desse rapaz? Ele levantou, Paulo, com as 2 perninhas, 2 mãozinhas, meteu a mãozinha assim no bolso, falou, onde é que eu assino? Pegou a canetinha, assinou. Sim. E ainda disse para mim assim com as palavras, senta aí que eu vou te falar o que aconteceu comigo. Eu, na minha humildade, que minha mãe assim, me ensinou, seja humilde com quem for. Sim. Dali eu tirei um grande aprendizado da minha vida, que seja o pobre, seja o rico, as causas e as consequências estão presentes no nosso dia a dia. Sim. E ele falou para mim, delegado, a minha família hoje tem um poder aquisitivo para passar pelo que eu estou passando. Dirijo, faço a minha natação, vou e volto a hora que eu quiser para os Estados Unidos, porque eles me deram condições. Agora, o senhor imagina se fosse uma família de poder aquisitivo baixíssimo. Sim, sim. O que aconteceria com o pai, com a mãe, com os irmãos, ia passar dificuldade, não é? Com certeza. Então eu tiro proveito aí em quê? Ora, a gente está com dor de dente, a gente reclama. É verdade. Nossa conta no banco está estourando, a gente já fica preocupado. A gente está com um problema com o irmão. Ora, a gente só vê o problema que o nosso problema é grande. Agora me diz, e o cidadão desse? É verdade. Então a gente tira proveito, ensinamento em cima dessas coisas, para ver que a gente está com os mínimos dos problemas. É verdade. Bom, tenente, nós vamos fazer mais um pequeno intervalo e vamos voltar já já. Não saia daí, o Invista continua falando com o tenente Andrade. E no próximo bloco nós continuamos falando ainda sobre serviço militar e outros projetos. Daqui a pouquinho voltamos. Voltamos com o
Vista, falando hoje com o Tenente Adilson Bezerra de Andrade, o primeiro tenente, delegado da 3ª Delegacia de Serviço Militar da 4ª da CSM. Tenente, nós falamos aí um pouco das suas origens, do trabalho. Antes de falarmos agora dos projetos, queria saber qual a área de abrangência. O senhor me passou aqui que são 13 cidades, que eu vou falar rapidamente: Embu-Guaçu, Itapecerica, Juquitiba, Embu das Artes, São Lourenço da Serra, Osasco, Jandira, Carapicuí, Barueri, Itapevi, Cotia, Taboão da Serra e Santana do Parnaíba. Desses, são 8 municípios que são tributáveis e 5 que são não tributáveis. Queria que o senhor explicasse isso para a gente, para ficar mais claro. Ok. A diferença entre município tributável e não tributável é o seguinte: as cidades de difícil locomoção para o jovem, o Exército visa muito o deslocamento, que até influencia no aprendizado do jovem. Sim. Todo dia para casa, de espairar um pouco, em vez de ficar naquela instrução, vida de quartel. Então, o deslocamento influencia muito nesse cidadão. Casa, quartel, quartel, casa. No começo, tudo é novidade, mas depois fica cansativo. Então, a fim de evitar dele ser excluído da disciplina por falta ao quartel ou por indisciplina, então o Exército, a instituição federal, verifica qual é o município de dificuldade de acesso, de número de jovens, que é pouquíssimo. Não é viável aproveitar um jovem desse para o Exército, porque vai trazer consequências indesejáveis para ele, para o Exército, e só vai trazer problemas. Tenente, a gente percebe na sua fala sempre uma preocupação social. Se o jovem, a família, de uma maneira geral, tiver algum problema com o jovem servir, ele deve procurar a junta para explicar o problema para o delegado e tem a possibilidade, talvez, até dele nem servir? Com certeza. Quando o cidadão vai se alistar, ele tem uma entrevista a ser realizada quando ele chega logo na junta. Sim. Como já houve casos de as pessoas se passarem por ser um tipo de pessoa e na realidade era outra. Uhum. Então, nessa entrevista, a gente percebe se o elemento precisa realmente daquele apoio ou se ele está querendo se passar para ser dispensado. Uhum. Ou até mesmo ele quer servir e tem um problema médico que esconde. Então, esse lado social, muitas das vezes, o pai pensa: o Exército vai te dar jeito. Não é bem assim. Por quê? Quem vai passar dificuldade lá dentro do quartel, o pai chega e fala: eu quero que meu filho sirva. Uhum. Mas a dificuldade de quem vai passar lá dentro é ele. Uhum. Então, se ele não tiver vocação, não tiver queda para aquilo que ele quer, obviamente ele vai ser excluído bem da disciplina. Sim. Por quê? Não é dele estar trabalhando, estou aqui porque minha mãe pediu, eu estou atendendo o pedido do meu pai, da minha mãe, então não é assim. Uhum. Então, a primeira coisa que eu faço, o pai chega lá e fala: eu quero dispensar meu filho. Eu chamo o filho e pergunto: você tem interesse em servir? Sim ou não? Sim. Se sim, por quê? Porque eu gosto, porque eu quero. Tudo bem, uma linha de ação. Não, eu não quero servir. Por quê? Porque eu não quero ver isso, não quero passar por aquilo. Então, são consequências. Independente disso ou não, quando a gente coloca no sistema, o sistema seleciona um cidadão de porte físico avantajado, tem o 2º grau, então tem conhecimento técnico, a família é de boa índole. Então, até na própria seleção, quando ele vai já estar no quartel designado, ele vai estar infiltrado ali entre eles, pessoal da Polícia Civil, que é aquele cidadão que desde pequeno vem dando problema, e lá no meio dos outros ele vai ser identificado. Aquele cidadão de camisa vermelha já tem 2 passagens. Então, esse cidadão não é que a gente vai discriminá-lo, mas a gente vai tentar evitar... Tem um cuidado maior com ele. Cuidado maior com ele. Sim, porque não podemos um cidadão desse, só porque ele está numa fase dessa, que a gente entende, que é a fase que o jovem acha que é dono do mundo, vai descartá-lo. Negativo, pelo contrário, nós temos que doutriná-lo para mostrar para ele que a vida está esperando ele para... Não é que o Exército vai dar jeito, mas vai mostrar para ele que a dificuldade aparece. Então, se ele se entregar ao primeiro obstáculo, ele vai ser derrotado na primeira luta. Então, a gente procura sempre fazer esse tipo de seleção para ele não cair numa situação que depois não pode retornar. O Exército dá as armas para lutar, mas o cidadão tem que estar disposto a lutar. Perfeito. E a gente tira o aprendizado em cima disso aí. Perfeito. Comandante, tem uma
tem duas propostas suas que eu sei que ainda não foi possível ser realizada, mas que são ideias, né? Que tem uma ideia, que é a implantação, né? A subdivisão a ideia da subdivisão da junta militar, né? Em duas seções, Zona Norte e Zona Sul. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre a sua ideia do colégio militar, onde seria e o porquê a importância desse colégio. Eu vejo o seguinte, tudo que você investe num município, numa cidade, aquilo ali traz retorno de imediato para o cidadão, principalmente na área de São Paulo, onde a tecnologia está às portas. Qualquer lugar do Brasil, quando você falar, chegou um lápis que o lápis escreve sozinho. Saiu da onde? São Paulo. Então, se você criar um colégio militar em Osasco, quem vai ser beneficiado com isso? O cidadão, o Exército Brasileiro, os poderes aquisitivos, que tem seus filhos que, em vez de estar estudando em escolas particulares, colocar no colégio militar para quê? Amanhã ser um oficial do Exército, preparar ele para um concurso público e outros caminhos que se abrirão mediante a oportunidade, porque o colégio militar abre as portas. Sim. Então, isso só é benéfico para o cidadão. Isso é benéfico para a cidade. Então, solicito aqui a oportunidade ao senhor prefeito que, dentro das condições, já existe um local em Quitaúna, que está desativado pelo Exército, mas que poderia ser aproveitado para criar esse colégio militar de Osasco. Além de ser conhecido o Brasil inteiro, outros povos, outras descendências virão para cá porque sabem que aqui está a tecnologia de ponta. Muito bem. E o outro projeto seria a divisão da junta. Osasco está crescendo e cresce, cresce, cresce. Então, a junta de Osasco está ficando apertada. Então, a minha ideia para o próximo delegado é deixar ele já em condições de solicitar a divisão do prefeito na junta do setor norte e setor sul. Facilita o deslocamento do cidadão. Muito bem. Tenente, infelizmente o nosso tempo é apertado, já estamos chegando no finalzinho, mas antes disso eu quero agradecer a todas as TVs, as co-irmãs que retransmitem o nosso programa em todo o estado de São Paulo. São mais de 50 canais que retransmitem o nosso programa. Nosso muito obrigado e agradecer mais uma vez aqui, em primeiro lugar, ao tenente, né, ter vindo, ao Exército ter permitido a sua vinda. Agradecer também a homenagem que recebi. Merecida. No ano já 2009. Faz alguns anos, 2009, né? Do Exército, por serviços que a gente prestou enquanto participava da Associação Comercial. E deixar aí os instantes finais, então, para a sua despedida do nosso público. Eu gostaria de deixar aberto que tudo que eu fiz foi em prol do município. E também, diante da oportunidade de estar transferido para a região militar, numa função que também requer muito jogo de cintura, porque é uma função nova, e só fui escolhido para lá porque demonstrei que tem as qualidades necessárias para desempenhar a função. E deixar em aberto para o delegado que está chegando, desejar para ele a felicidade, mostrar para ele que o trabalho é recompensador, não monetariamente, não financeiramente, mas sim o lado social de você fazer o bem para o próximo. Isso, você dormir tranquilo, saber que ajudou o próximo, sem visar garantias, melhorias, porque você fez o bem para o próximo. Eu acho que as coisas por aí, desejo para ele felicidade, o subtenente Sena que está chegando, que ele seja mais um continuador da minha missão que eu fiz aqui. Agradecer o prefeito, que fez uma grande obra de reforma na junta, na delegacia. Sem o apoio dele não tínhamos conseguido. Cabe aqui falar sobre ele, que é o presidente da Junta do Serviço Militar, me deu o apoio necessário. Hoje, qualquer um que entra na delegacia, na junta, verifica que houve uma transformação. Eu agradeço a ele a oportunidade, e o meu comandante, Coronel Fernando, que também me deu apoio livre-arbítrio de decidir as coisas da maneira que eu achasse fosse melhor. Isso é bom para o cidadão, isso é bom para mim, e tocar em frente e esperar ver qual é a próxima missão. Muito bem. Tenente, muito obrigado em nome da TV Osasco, em nome da cidade de Osasco, mas eu agradeço em primeiro lugar a Deus que permite sempre estarmos aqui conversando com você. O Invista vai ficando por aqui, um grande abraço. Continue na programação local da sua cidade. Tchau.